Agora sim, senhores, a gente vai para a pauta política. Muita gente comentando aqui com a gente. Na hora que o programa entra, o pessoal já dá boa noite, já vai falando aqui tudo. Ó, boa noite, o pessoal está perguntando qual shopping está funcionando dívida zero. Dívida zero, a gente vai ver aqui a nossa produção, mas para a gente dar o número, assim, importante, né? A gente falar a informação com o endereço para a pessoa poder se localizar. É um serviço. Prometo que eu vou te dizer já para eu não falar bobagem, vou consultar o pessoal para a gente dar aqui a informação certinha, o endereço para você ir lá para participar e para aproveitar esse programa Dívida Zero, que, como a gente disse, vai até o fim de semana. Vamos logo para a pauta política aqui. Olha só, John, o bloco dos governistas está aumentando a cada vez mais, cada momento, né? E dessa vez foi para o lado dos leões, né? Quem poderia estar na base do prefeito da capital? Foi para lá quem poderia estar juntando ali com o prefeito da capital, São Luís. Aliás, digamos que uma saída importante, John. Olavo, a gente viu lá na cidade da Iracema, Urbano Santos, não é isso? Foi lá que a gente viu o Aloysio. Isso. Ao lado dela, do Everton, não é? Aquele evento que foi um evento restrito do grupo político da Iracema Vale, da presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema. E lá o Aloysio já manifestou, inclusive, né, sinalizou apoio ao Orleans Brandão, caso ele seja candidato a governador do Maranhão no próximo ano. Ali já sabia que havia uma aproximação, um alinhamento com o próprio governo. Isso se confirmou na última sexta-feira, quando houve o apoio oficial do Republicanos que é o partido do deputado federal Aloysio Mendes. E lá o Aloysio levou 24 prefeitos, que é os 24 prefeitos que ele tem ali do partido, né, da base dele, do Aloysio. 24 prefeitos passam, portanto, além do Aloysio, além dos Republicanos, a integrar a base governista. Não é? Esse encontro contou com a presidente da Assembleia, Iracema Vale, que é aliada em primeira hora do Aloysio Mendes, diretor da Codevasp, o ex-deputado Gil Cutrim, o secretário de Assuntos Municipalistas, o Orleans Brandão. Não é? Então aí, o Republicanos, o Aloysio passa, portanto, oficialmente a integrar a base do governo Carlos Brandão. Ele e seus prefeitos ali, cerca de 24 prefeitos, integrar a base governista. Em relação ao prefeito da capital, o Aloysio, o Republicanos é aliado, o prefeito Eduardo Braide, né? Inclusive conta com secretaria ali na gestão de Eduardo Braide, que é o Júnior Vieira, que é o secretário da Sencas, né? O Júnior Vieira hoje faz parte também ali com o Republicanos, é uma indicação do próprio Aloysio, faz parte também da gestão de Eduardo Braide. Mas, assim, o mesmo Aloysio, Republicanos declarando apoio ao governo Brandão e o Orleans, caso seja candidato, ainda não há uma ruptura dele com o Eduardo Braide, né? Porque, segundo o Aloysio, ele teria conversado com o prefeito Eduardo Braide e o prefeito Eduardo Braide disse que não tinha nenhuma posição para dar em relação à candidatura dele ao governo, né? E não só para o Aloysio, o prefeito Eduardo Braide, com quem ele conversa, ele tem dito, não, eu vou decidir isso mais na frente, né? Lá pro final do ano, começo do ano, que eu vou decidir se realmente eu sou candidato a governador ou não, né? Então, hoje o Republicanos, no momento, ele começa a integrar o governo, os leões, a base do Brandão e permanece também na gestão da Prefeitura de São Luís com o Eduardo Braide. Então, o Aloysio continua. Aí, claro, obviamente, caso o Eduardo Braide seja candidato a governador, aí a gente pode ter, né? O Aloysio vai ter que escolher, né? Olavo e Ricardo vai ter que escolher. Mas no momento a gente sabe que ele continua aliado, mas, claro, as coisas podem acontecer. Vai que, né, o Júnior Vieira não seja mais secretário daqui a algum tempo, não é? A gente não sabe, vamos aguardar aí. Mas um reforço importante aí para o Palácio, o Aloysio e esses prefeitos aqui da base dele. Respondendo aí a pergunta da nossa telespectadora sobre o local onde está tendo dívida zero, é o Shopping Golden, o Golden Shopping no Calhau e também no Pátio Norte Shopping em Passo do Lumiar, São José de Ribamar, né? Entre o município ali, entre a estrada da Maioba e a estrada de Ribamar, nesse horário comercial de 10 da manhã até 10 da noite, nesses dois shoppings. Portanto, atendimento para esse programa Dívida Zero, quem quiser aproveitar.
E olha só, 7 horas e 30 minutos, Ricardo, antes de bater o martelo e fazer mudanças no governo, o comandante do Palácio dos Leões deve conversar com o presidente do país, presidente Lula. Vai sair da base ou construir outra? Olavo, a relação do governador Carlos Brandão com o presidente Lula hoje é uma relação direta, né? Anteriormente, ele precisava de um ou outro interlocutor para fazer a ponte. Hoje não, hoje ele tem acesso direto, hoje é um dos governadores que o Lula considera da sua base. O Brandão tem sido muito leal, muito justo, muito aberto com o presidente Lula. E eu creio que o Lula não vai se meter nessa coisa, nessa arrumação de candidatura à sucessão do Carlos Brandão. Está muito claro que o Brandão vai Zé Reinaldiar, que vai ficar até o final do mandato dele, 31 de dezembro de 2026. Está muito claro que ele articula hoje, né, a pré-candidatura do secretário de Estado extraordinário de Assuntos Municipalistas, o Orleans Brandão. Agora, o Lula vai querer espaços na chapa majoritária, que é natural, né? Já indicou aí o senador Everton Rocha, que hoje a gente já percebe o senador Everton muito bem acomodado ali, né, nessa relação com o governo do Estado. Agora há pouco mesmo o John citava aquele evento lá em Urbano Santos, né? Evento capitaneado, é Urbano Santos, John? Vai ser Barreirinhas ou Urbano Santos? Barreirinhas ou Urbano Santos? Foi Barreirinhas, né? Foi Barreirinhas. Lá em Barreirinhas, um evento capitaneado pela deputada Iracema Vale, né? E aí a gente já percebe, a própria Iracema Vale já anunciou que um dos nomes para o Senado que ela vai apoiar é o do senador Everton. Ela não ia tomar essa iniciativa, não por subserviência, mas por lealdade, né? Sem consultar o governador Carlos Brandão. Então passa por aí. Agora, ele vai querer atrair a turma aí que anda dispersa, descontente aí, mesmo do PT, segmentos do PT, o próprio PCdoB, do deputado Márcio Gerri. O Brandão ainda vai querer chamar para conversar, para compor, vem cá, vamos aqui e tal. Quanto à candidatura do Felipe Camarão para o governo do Estado, eu mantenho a minha observação, continuo vendo que já era, que não dá para o Camarão e que o PT, cedo ou tarde, vai sentar, conversar, ver a dificuldade que o PT tem. O PT precisa eleger deputados federais, deputados estaduais. A preocupação maior do Lula hoje é com o Senado. O Senado é a grande preocupação do governo, porque sabe que se a direita pegar a maioria no Senado, vai complicar a vida do judiciário, né? Vai querer tutelar o judiciário, inclusive impeachmentando ministros do Supremo Tribunal Federal, que só o Senado tem essa prerrogativa. Entre um dos alvos, o ministro Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, né? Que são os dois maiores alvos. Os únicos eu não sei, mas os mais comentados são esses, né? Eu acho que ali a direita só vai poupar o Nunes Marques e o André Mendonça. Acho que o resto vai tudo para faca, viu? Acho que a direita não vai perdoar nenhum ali. Então vai ficar complicado, né? Pessoal que quiser entender esse jogo que eu estou falando, leiam Como Morrem as Democracias, né? É um livro de dois professores, renomados professores da Universidade de Harvard. Esse livro é, salvo engano meu, de 2020. Mas ele traz uma leitura muito atual sobre como as democracias se deformam por dentro, sem o uso de armas. Esse negócio de pegar em arma, botar na rua, isso já era. Hoje, as democracias, elas morrem sufocadas por dentro. E uma forma de sufocar a democracia no Brasil seria essa, fazendo a maioria, a direita fazendo a maioria no Senado.
E, aliás, os senadores, a maioria dos senadores, a quantidade de senadores eleitos, isso é importante. É o que está se visando aí não só da direita, como também da esquerda, não é, John? Eleger a maior quantidade de senadores para a próxima legislatura, né? A gente sabe que a direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, eles têm essa meta de, pelo menos, ter candidatos a senadores em todos os estados. Aqui no Maranhão ainda não definiram quem será o candidato dos bolsonaristas, não é? Se fala de Iglesio, se fala de Mical, se fala de outros nomes que podem concorrer ao Senado. Em outros estados já está até definido, praticamente definido, Olavo, quem serão esses candidatos a senador, né? Mas aqui no Maranhão até agora tem o Roberto Rocha também, que eu esqueci, né? Roberto Rocha, Mical, outros nomes aí que podem concorrer ao Senado com apoio do Bolsonaro, não é? Mas, por enquanto aqui, ainda não há um martelo batido. O PL, que a gente sabe do PL, do próprio Josimar Maranhãozinho, é que uma vaga já está definida, em que eles irão apoiar, que é o Everton Rocha, né? A outra ainda não se sabe, né? Pode ter articulação do Roberto Rocha para entrar no PL, para disputar o Senado? Pode, tem uma relação muito boa ali com o Bolsonaro, com os filhos dele, não é? Pode ser um outro nome também. Então isso é uma coisa que vai ser decidida mais na frente, no caso do Maranhão, de senador bolsonarista, do PL e da direita. Ainda não há aí, pelo menos, uma indicação, uma inclinação de quem será, né? Mas, obviamente, que o próprio Bolsonaro vai pressionar o Valdemar da Costa Neto para que eles possam ter candidatos também no Maranhão, que é até muito simbólico, não é? Que é o estado do Flávio Dino, não é? Do ministro Flávio Dino, porque eles não vão ter candidato aqui a senador da direita bolsonarista. Eu acho pouco provável, mas sem também, claro, em contrapartida, ressaltar que o Josimar tem um poder local, não é? Tem a força local. O que ele decidir ali é avalizado pelo Valdemar da Costa Neto. Mas eu creio que eles vão entrar em um acordo. Não, uma vaga aqui é minha, Valdemar, não é? Do Everton, vai apoiar aqui o Everton, a outra vocês indicam, né? Pode ser mais ou menos nesse sentido aqui. Ó, esse cenário que a gente vê aí para o Senado, esse foco, né, que o Lula tem no Senado, de certo modo pode complicar as pretensões do André Fufuca, né? André Fufuca, deputado federal licenciado, hoje é ministro do Esporte e tem se articulado, diga-se de passagem, se articulado muito bem para se viabilizar enquanto candidato ao Senado. Mas tem esse problema, né? O Fufuca, a gente sabe, é um parlamentar do Centrão, né? Muito ligado, inclusive, ao Ciro Nogueira, né? Que é uma das cabeças do Centrão. Então isso, de certa forma, dificulta um pouco. Mas a gente sabe que ele tem uma certa preferência do governador Carlos Brandão, né? Na cabeça do Brandão hoje seria o Everton Rocha de um lado, o Fufuca do outro. Só que por essa conjuntura nacional pode prejudicar o Fufuca. E aí quem ganha espaço, ou poderá ganhar espaço, é a senadora Elisiane Gama, que foi muito correta com o Lula lá no Senado. Inclusive comprou aquela briga lá daquela CPI da Covid e tal. Então, nesse ponto, as chances da Elisiane ser o outro nome da chapa cresce. Bom, teve outro assunto, senhores, que repercutiu muito, inclusive desde o fim da semana passada, que foram as demissões, né? As exonerações que pipocaram, os rumores, as conversas, as articulações, principalmente aí nos bastidores, possivelmente um rompimento definitivo entre os dinistas e os brandonistas, entre a base e as pessoas que não fazem parte da base. John, como é que foi? O que de fato é notícia? Quem de fato saiu e seria mesmo motivado por esse racha político? O governador Carlos Brandão fez algumas exonerações de chamados dinistas comunistas, não é? Inclusive o próprio irmão do deputado federal Márcio Gerri, o Samuel Barroso, né? Ele foi exonerado ali o Márcio Gerri da agricultura familiar, né? Foi afastado ali da agricultura familiar, o Samuel Barroso, irmão do Márcio Gerri. Segundo informações, ele foi até pego de surpresa, mas, obviamente, além de ser irmão do Márcio Gerri, o Samuel Barroso,
ele é aliado do deputado Rodrigo Lago, não é? Apoiou, coordenou a campanha do Rodrigo Lago. Rodrigo Lago hoje que é de deputado do PCdoB, mas digamos que é de oposição, né? Também ali foi exonerado o Laurindo Teixeira, que deixou a SEDUC, o delegado Ronaldo Chaves, não é? Que é próximo ao deputado federal Márcio Gerri, foi exonerado da CECID, o próprio Marcelo Santana, né? Que foi retirado da articulação política em Viana, também, é comunista, não é? Ligado aos comunistas. E tem outras secretarias que podem até sofrer mudança também, como a própria CECID, que é também do PCdoB, é do Robson Paes, controlado pelo Robson Paes. Tem o Allan Kardec na Gasmar e o Gerson Pinheiro na Igualdade Racial e o Bira do Pinaré também, que foi indicado na época, né, pelo aquele acordo que foi feito na eleição passada da indicação dos dinistas, não é? No governo Carlos Brandão. Então esses são alguns nomes. Se fala de mais de 300, 500 cargos, não é? Que seriam dos dinistas comunistas no governo. Essas exonerações aqui foram a conta-gotas, né? Ora, teve outra que eu esqueci, não sei se... Mas essas foram... Teve uma exoneração também que seria uma indicação do deputado Carlos Lula, né? Que seria no hospital, se eu não me engano, ali, que eu vi nessa... Foi, né? Teve uma notícia assim também, mas dentro desse pacote aí de exonerações nessa mesma perspectiva, né, John? Por enquanto aí foram apenas algumas. Podem vir outras. Eu sempre digo, não é, que a partir do momento, por exemplo, na CECID, a CECID é crucial, que o governador tirar ali a indicação do PCdoB, dos dinistas, do comando da CECID, aí pode dizer que houve um rompimento, não é? Porque é a secretaria-chave dos dinistas comunistas. Ele exonerou apenas alguns nomes. Eu acho, por exemplo, o irmão do Márcio Gerri é muito simbólico também, não é? O Samuel Barroso. Mas, segundo informações, tem ainda muitos cargos. Aí tem aquela narrativa, não é? Se o governador exonerar, é porque ele está rompendo. Se os comunistas entregarem, é porque os comunistas estão rompendo, não é? Olha... Essa guerra de narrativa, né? Guerra de narrativa aí. Temos mais 1 minuto e 20, mas estamos já encerrando. Mas, Ricardo, isso parece uma coisa, muitos dizem que é um recado muito claro de rompimento explícito, né? É um recado, mas é um recado natural, é da política, né? Quem tá comigo tá, quem não tá, que desça do ônibus, porque tem mais gente entrando e o pessoal vai querer sentar. Sim. É assim, no governo Flávio Dino, quantas pessoas foram exoneradas, foram mandadas lá para Cafundó do Judas, porque é da política. É da política. É a frase, né, que é atribuída ao Sarney, que eu não acredito que seja dele. Terno branco, dente de ouro e oposição só fica bonito nos outros. A oposição sofre, a oposição apanha. Verdade. Essa aí é para encerrar o nosso Tá Na Hora de hoje. Obrigado pelo carinho da audiência e companhia. A gente volta amanhã a partir das 6h30 com mais resenha, com mais notícias, outras notícias do dia. Você acompanha aqui com a gente. Obrigado pela audiência também no rádio e na internet. Fica com Deus, senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Valeu, até amanhã, gente. Tchau, tchau.